Eu assisti ao filme Está Tudo Bem Comigo? Am I OK? 2 vezes em menos de 24 horas e eu tenho certeza que ele vai ser aquele filme que eu vou assistir repetidas vezes ao longo da minha vida. Olá, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu sou a Gé. E Am I OK? Está Tudo Bem Comigo? É um filme lésbico que saiu no dia 6 de junho na plataforma Max. E nele a gente tem a Dakota Johnson como a Lucy, a protagonista, uma mulher de 32 anos que está se descobrindo lésbica, mas que não está sabendo lidar muito bem com aquilo, não tá entendendo o que está acontecendo, mas ela conta com a ajuda da sua melhor amiga Jane, que vai ajudá-la nessa jornada de autodescoberta. Eu não sou muito de criar expectativa com o filme, porque geralmente eu acabo me decepcionando, então por isso eu prefiro deixar as minhas expectativas assim, quase a perder de vista. Mas quando eu vi o trailer de Está Tudo Bem Comigo, eu fiquei animada, porque a história é sobre uma mulher adulta, né, uma mulher 30 a mais. E também pelo fato da narrativa de se descobrir lésbica sair do centro da adolescência, porque majoritariamente essa narrativa do se entender lésbica, se descobrir, passa pela história de adolescentes como se a descoberta fosse possível apenas nessa fase da vida. E a gente sabe que não é assim. A própria roteirista do filme, a Lauren, ela se descobriu depois dos 30, inclusive esse filme ele tem um tom muito autobiográfico. E assim como Lauren, Lucy, a nossa protagonista, ela tem medo, ela não quer contar para as pessoas quem ela não quer conversar sobre, ela quer enterrar tudo que ela tá sentindo o mais fundo que ela pode. E dentro desses motivos que a fazem querer fugir de quem ela é, tem a sensação de estar atrasada. Durante o filme, algumas vezes, a Lucy fala sobre sentir que está tarde demais para se entender lésbica. E isso de estar atrasada, de estar tarde demais, faz sentido porque, principalmente para mulheres, quando a gente atinge os 30 anos, parece que a nossa vida acabou, né? Parece que é só ladeira abaixo. E aí tira a possibilidade da gente se descobrir, se redescobrir. E ainda tem o plus de que a gente vive num mundo em que, desde quando nós somos pequenas, apresenta a heterossexualidade como a única possibilidade de existir. Isso é nos mostrado de várias formas, desde novelas, comerciais de TV, filmes, e ainda por cima tem essa nova onda de conservadorismo e preconceito que parece estar cada vez maior e faz questão de nos empurrar ainda mais para a margem como uma forma de nos esconder. Então tem um mundo inteiro contra a gente que nos dá medo e faz com que essa sensação de não querer ser o que se é acabe muitas vezes vencendo. Então esse meio externo acaba contribuindo para que algumas pessoas levem mais tempo do que outras para conseguir se entender como LGBT, como lésbica. Eu conheço mulheres que se assumiram ali na casa dos 15, 16, conheço mulheres que se assumiram com seus 20 e tantos anos, já com o discurso de que eu me assumi tarde, e eu conheço uma também que viveu grande parte da sua vida dentro de um relacionamento heterossexual, se casou, teve um filho, mas tinha alguma coisa nela que dizia que ela não era aquilo. O processo obviamente foi muito longo, mas no final das contas ela, mesmo depois de passar muitos anos casada, se entendeu como uma mulher lésbica. Então assim, cada uma tem a sua vivência, tem o seu tempo de entendimento, e isso não pode ser desvalorizado e muito menos desrespeitado. O mundo, por vezes, é um lugar péssimo para quem não está dentro da norma. Então a gente que já é assumida, que já está bem resolvida, não precisa contribuir com isso apontando o dedo para a coleguinha e falando que ela está atrasada, que ela deveria ter se descoberto mais cedo, porque a gente não tem noção da vivência dessa pessoa. Esse processo de descoberta, por vezes, é muito solitário, assim como foi para Lucy. Mesmo ela tendo a Jane, a melhor amiga dela, esse processo foi muito solitário, porque a Jane é uma mulher heterossexual, ela está ali à disposição para ajudá-la, mas ela não vai conseguir compreender a profundidade disso. E quando a Lucy conta pra Jane o que ela tá sentindo e sobre ela ter comentado que beijaria uma determinada mulher não era apenas uma brincadeira, era um sentimento
relacionamento real, a Jenny a ouviu, fez algumas piadas e tal, mas a Jenny a ouviu, só que depois disso a Jenny estava mais preocupada em colocar a Lucy no mapa ali, no radar das sapatonas, na cidade onde elas moravam, do que ouvir a amiga em si. Tudo bem que a Lucy precisava de um empurrãozinho assim para fazer as coisas, porque a querida era um pouco travada, um pouco tímida, mas eu me senti um pouco incômoda com a Jenny querendo a todo custo que a Lucy colocasse em prática a sexualidade dela. E isso me lembrou um pouco a minha pessoa, porque quando uma amiga minha veio se assumir pra mim, eu queria muito sair arrastando ela para todos os rolês LGBTs dessa cidade. Eu queria que ela baixasse o Tinder e já começasse ali a buscar, né, mulheres com quem ela pudesse vivenciar essa experiência, principalmente porque ela viveu num relacionamento com um cara durante muitos anos. Então eu falei, essa mulher precisa ser jogada no mundo. Mas eu pensei, e depois de pensar mais um pouco, eu me aquietei. Inclusive, eu nem falei pra ela sobre isso, né? De que eu queria que ela saísse girando igual pratinho de micro-ondas por aí. Porque como ela viveu durante anos nesse relacionamento e ainda tinha a questão da família dela ser muito conservadora e ficar fazendo comentários homofóbicos ao longo da vida dela, então ela precisava muito do tempo e do espaço dela para compreender esse novo jeito de ser no mundo. E aí eu fiquei na minha, de boa, apenas esperando que a minha opinião e os meus conselhos e o meu acolhimento fosse solicitado. E entre a Lucy e a Jenny ainda tem a questão de que elas não têm muito limite ali na amizade delas, elas são muito dependentes uma da outra, a Lucy mais do que a Jenny, porque a Jenny é super controladora. E esse controle acaba passando também ali pela Lucy, que está tentando se encontrar na vida para além da sua sexualidade. A vida da Jenny está teoricamente ótima, porque ela tem um namorado que é muito legal, eu gostei muito do Danny, e a vida profissional dela tá deslanchando. E aí que a Jenny assume pra ela uma responsabilidade que não é dela, querer que a vida da amiga ande na mesma velocidade que a dela. Tudo bem você querer ajudar, mas quem muito ajuda acaba atrapalhando também, né? E essa questão profissional acaba sendo um ponto de conflito também entre as duas, porque a Jenny é promovida e vai se mudar pra Londres. A Lucy fica super feliz pela amiga dela, mas ela também fica com medo porque ela sem a Jenny, como que vai ser? Né? Ela já tá passando por tudo isso da descoberta, como que vai ser a vida sem a amiga dela, e ela fica mais perdida e tal. A Jenny acha que a Lucy não tá feliz por ela, e aí as duas acabam discutindo e as coisas começam a desmoronar um pouco com a Jenny, enquanto pra Lucy as coisas começam a andar, e isso inclui obviamente a sexualidade dela. A Lucy, ela tem uma oportunidade de dar mais um passo nessa vivência sapatão dela, a partir da presença da Brittany, que é uma massagista que entrou recentemente ali no spa em que a Lucy trabalha. Uma observação sobre esse spa é que ele tem cara de ser caríssimo, coisa só de gente que tem grana. E aí as duas estão dividindo ali aquele espaço, e a Brittany, você percebe já nos primeiros momentos que ela aparece ali interagindo com a Lucy que ela tá muito interessada na Lucy, ela investe pesado, e as duas então começam a flertar de uma maneira praticamente descarada, e a tensão entre elas, meu Deus do céu, desde quando elas trocam olhares, é assim, gritante. Eu amei que a Dakota e a Kirsty, que faz a Brittany, elas tiveram uma química muito boa. A cena do primeiro encontro delas ali na casa da Lucy, eu fiquei assim, misericórdia, que tensão é essa que tem entre essas duas quando elas estão conversando longe, e aí a Brittany sai do tapete e senta no sofá, elas estão perto assim. Eu fiquei, meu Deus, elas precisam se beijar nesse momento, elas precisam se beijar agora, porque se não for agora, vai perder o timing, mas não perde, porque essa nuvem de tesão que envolve essas duas, as acompanha durante um tempo. E eu acho que foi nessa cena quando a Lucy tá olhando fixamente pra Brittany e ela dá aquela mordida no lábio, que eu desenvolvi um crush pela Dakota Johnson. Como vocês podem perceber, qualquer coisinha me conquista, mas é que assim, gente, não tem
não tem condição. E é com a Brit que a Lucy tem a sua primeira experiência com mulher. E esse momento, assim, você consegue perceber como a Lucy está à vontade, está disposta a se permitir. Quem beija primeiro é a Britney, porque a Britney é mais atirada, bastante atirada, inclusive. Não é um problema, tá? É só uma observação. E aí, quando a Lucy vai beijar a Britney de volta, eu comemorei como se fosse uma amiga minha que estivesse beijando uma mulher pela primeira vez. E naqueles poucos minutos ali entre o beijo e a primeira vez delas, eu senti a Lucy confiante e tomando, enfim, as rédeas de alguma situação que envolve a sua vida. E a Lucy e a Britney formariam um casal muito legal, uma pena que a Britney ela foi meio idiota, né? A Britney e a Lucy tinham a intenção de experimentar, mas pra Britney era uma coisa mais de diversão. E tudo bem ser diversão, mas assim, vamos deixar claro pra outra pessoa que é só diversão, que foi só aquele momento e já acabou, porque a Britney deu esperança pra Lucy. Quando elas se encontram ali no spa, a Britney fala: a gente pode repetir a noite, mesmo que tenha soado de uma maneira pouco comprometida, que ela parece que ela não dá tanta importância assim. Ela deu esperança pra Lucy, porque a Lucy se envolveu um pouquinho além. Então ela vai se agarrar a qualquer sinal de que aquilo pode se repetir. Mas assim, a Lucy também não entende sinais, né? Porque ali, depois que elas acordam, depois da primeira vez de ambas, né? Ai, meu Deus, eu senti tanto ódio daquele beijo na testa, juro. Eu falei, puta que pariu, a Britney não tá metendo essa. Mas ela estava, ela já poderia falar ali, é só isso mesmo, muito obrigada por ter me proporcionado essa experiência, mas ela não vai se repetir. Mas não, ela falou assim, acho bom você voltar a dormir. Tipo assim, garota, vamos conversar? Um grande parêntese aqui, isso também vale pra Lucy, porque a Lucy ficou cozinhando o queridíssimo Ben durante um tempo ali, deixando ele na friend zone um tempo, chamando ele pra instalar a prateleira, tomar uma cerveja, sendo que ela não queria nada com ele. Então ela já poderia falar, é só amizade mesmo, não vai acontecer nada. Mas pra Lucy eu passo o pano, porque ela tava confusa, ela tava tentando, né, se forçando a viver aquela situação só pra enterrar o que ela tava sentindo. Então assim, por isso eu passo meu pano pra você, Lucy, mas é importante conversar, né, gente? Importante conversar pra deixar as coisas claras, não deixar ninguém no escuro. O bom é que mesmo decepcionada, a Lucy seguiu em frente. Eu gostei muito de ver ela se permitindo ir além daquela experiência que depois se tornou ruim, mas eu gostaria de ver mais da Lucy interagindo com mulheres. O filme, ali nos últimos 25 minutos, ele acabou se perdendo um pouco. Isso porque esses minutos finais acabaram sendo mais sobre a Jenny do que sobre a Lucy, e eu acho que isso tem um pouco a ver com o fato de o filme ser autobiográfico, porque a Lauren acabou retratando uma amizade que ela teve, ainda tem, se não me engano, na vida dela. Então talvez ela quis trazer esse olhar, essa percepção da vivência da amiga dela também. Então assim, pra mim isso não fez muito sentido, porque se fosse sobre as duas, sobre a Lucy, sobre a Jenny, o filme poderia se chamar Are We Okay, né? Está tudo bem conosco, está tudo bem com a gente, ter as duas ali no pôster, mas não, o filme ele é singular, é sobre a Lucy. Então eu acho que isso acabou destoando um pouco do filme, tirando o tempo de tela da nossa queridíssima Lucy, que tinha muito a nos oferecer sobre sair com mulheres. Está Tudo Bem Comigo já se tornou um dos meus filmes preferidos. Eu tinha dado 8 pra ele, enquanto eu conversava com uma amiga, eu falei que eu dei nota 8, mas depois que eu reassisti eu dei nota 9, porque ele é muito bom, ele é divertido, ele tem uma trilha sonora muito boa, que eu vou colocar o link aqui na descrição, caso você goste de ouvir trilhas sonoras de filme. E as atuações também são muito boas. O Danny, o namorado da Jenny, ele é um cara muito divertido. Eu me surpreendi muito com a Dakota Johnson, porque eu nunca tinha assistido nada
jornada dela, a primeira vez que eu a vi atuando. Eu me odeio, mas não ao ponto de assistir 50 Tons de Cinzas e os filmes que vêm em sequência. Eu até ia assistir Madame Teia, mas depois de todas as reviews ruins, eu falei, não vou fazer isso comigo não. E o filme ainda ele é muito bem produzido, ele é muito bem feito, apesar de todos os problemas que teve durante a preparação, durante as gravações dele em 2021. Ele foi feito naquele cenário de flexibilização da pandemia, e durante a entrevista da Dakota, a Stephanie e a Tig, que são casadas e são coprodutoras do filme, inclusive a Stephanie é um rosto muito conhecido porque ela fez The World Generation Kill, a Annette, namorada da Alice, que depois virou namorada da Didi de novo, né? Enfim. Então, durante uma entrevista, elas disseram que o filme teria a duração para rodagem de 20 dias, mas elas tiveram que parar durante 10 dias, 2 vezes, por conta da Covid. Elas acabaram perdendo os espaços que elas tinham alugado, tiveram que alugar outros. A Sonoya, que interpreta a Jenny, quase não consegue participar do filme porque ela teve problemas com o visto. Sem falar também do baixo orçamento, que é um elemento, parece, fundamental para a criação de um filme lésbico, né? Se não for baixo orçamento, nem sai do papel. Se você já assistiu ao filme, comenta aqui embaixo se gostou, se não gostou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo também. Nos vemos no próximo. Um beijo. Tchau!